Ao passar por dificuldades, a última coisa que queremos pensar é em como continuar crescendo como discípulos de Jesus. Normalmente, nos concentramos em apenas sobreviver, enquanto as muitas áreas das nossas vidas que precisam de transformação caem no esquecimento. Mas a carta de Tiago desafia essa tendência e, em vez disso, nos diz que Deus quer usar esses tempos para nos levar à maior maturidade em Cristo. Quando Jesus subiu ao Pai, ele deixou seus discípulos com a missão de levar o Evangelho a todo o mundo. Em 2 anos, a comunidade de seguidores comprometidos com Cristo havia crescido muito, assim como a oposição. Foi nessa época que Estevão foi martirizado, o primeiro cristão a perder a vida por estar associado a Jesus. Após a morte de Estevão, uma perseguição local surgiu contra a igreja em Jerusalém. Alguns líderes religiosos judeus invadiram casas para arrastar pessoas para a prisão apenas por serem cristãos. Este foi o primeiro ataque organizado que a jovem igreja experimentaria. A maioria fugiu de Jerusalém para se salvar, viajando até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Apenas os apóstolos e outros líderes da igreja permaneceram na cidade. No início, esses crentes judeus espalhados eram apaixonados por sua fé e proclamavam as boas novas em todas as terras pelas quais viajavam, inicialmente apenas para os outros judeus. Sua mensagem sobre Jesus, no entanto, foi amplamente rejeitada pelas comunidades judaicas fora da Judéia. Como resultado, eles também foram rejeitados. Eles não se encaixavam mais com aqueles judeus que não acreditavam que Jesus era o tão esperado Messias judeu. Ao mesmo tempo, eles também não se encaixavam com os gentios, que os viam apenas como uma outra seita judaica que evitava templos pagãos e festivais idólatras. Com o passar dos anos no exílio, esses refugiados cristãos ficaram cada vez mais cansados e desanimados. Deus não estava aparecendo para ajudá-los da maneira que eles esperavam. Como resultado, sua confiança em Deus e em sua fidelidade diminuíram. Em vez disso, eles começaram a colocar sua confiança nos ricos para provisão e proteção. O egoísmo e o individualismo dominavam seus corações, levando-os a se voltar contra e a difamar uns aos outros. Esgotadas pelas circunstâncias, as boas obras tornaram-se opcionais, em vez de frutos essenciais da fé. Esses cristãos exaustos precisavam de sabedoria e encorajamento para colocá-los de volta nos trilhos. Finalmente, isso chegou a eles na forma de uma carta de ninguém menos que o meio-irmão do próprio Jesus, Tiago. Os evangelhos nos dizem que, desde o início, Tiago teve dificuldade em acreditar que seu irmão mais velho era o Messias judeu. Ele e o resto da família não entendiam os métodos do ministério de Jesus e, às vezes, até questionavam a sua sanidade. Mas, após sua ressurreição, Jesus apareceu a Tiago, que então percebeu que Jesus era exatamente quem afirmava ser. Você pode imaginar essa conversa? Nos anos seguintes, Tiago se tornou um líder proeminente na igreja de Jerusalém. Ele foi um dos líderes que permaneceu na cidade após o início da perseguição. Ele a usou como base para supervisionar e oferecer cuidado pastoral à comunidade cristã dispersa. Para ela, Tiago foi um pilar em tempos difíceis. Sua força espiritual e devota fidelidade a Jesus foram um modelo para os outros e um grande conforto. Foi essa força que Tiago deu aos crentes desencorajados espalhados dentro e fora da Judéia. Como seu devoto rabino, seu coração ansiava por encorajá-los a permanecer firmes e até mesmo a crescer, apesar do período difícil. Como um bom rabino, Tiago explica que há 2 caminhos diante deles, com suas extremidades muito diferentes. Eles poderiam continuar em seu caminho atual, se entregar às tentações de seus desejos malignos, o que resultaria em morte, ou eles poderiam corrigir o percurso e aplicar a sabedoria de Deus para ajudá-los a serem fiéis e perseverar durante a provação, o que resulta em vida.
Assim como os leitores de Tiago, podemos nos encontrar abatidos por tempos difíceis, imaginando onde Deus está e sofrendo para permanecer no caminho dele que leva à vida. Mas e se, em vez disso, confiarmos na sabedoria de Tiago e perguntarmos a Deus como ele deseja usar nossas circunstâncias para nos tornar mais semelhantes a Jesus? E se vivêssemos nossa fé olhando além de nós mesmos e começássemos a cuidar de outras pessoas que passam por dificuldades ainda maiores do que as nossas? Quando começamos a mudar para esse tipo de pensamento, começamos a experimentar a maturidade. E esse é o efeito Tiago.